Muito obrigado, Dr. Craig, pela preleção. Eu particularmente gosto muito dessa preleção em que o senhor trabalha as questões relacionadas ao sentido da vida e ao absurdo da vida. Eu compartilho também com o senhor dessa crítica ao ateísmo existencialista, que tem suas implicações nihilistas, que tem o seu certo cinismo, principalmente em Sartre, Camus, etc., autores que o senhor citou aqui. Mas a minha pergunta, para abrir esse debate, para abrir esse momento de perguntas, é a seguinte: o que o senhor teria a dizer ao niilismo ou cinismo, não só em filósofos ateístas, mas a filósofos e também teólogos cristãos que, em determinadas circunstâncias, também não conseguem perceber as implicações desse niilismo, desse ateísmo, e, portanto, acabam não acreditando, não crendo nas doutrinas centrais da fé cristã, ou de pastores que simplesmente ensinam suas igrejas dizendo para suas igrejas: olha, não precisa orar, pedindo para que Deus faça alguma coisa em sua vida, e termina as suas pregações dizendo e orando: Senhor, nos ajude a viver como o Senhor não existisse. O que o senhor tem a dizer a teólogos e filósofos que não conseguem crer na doutrina que eles mesmos se dedicam a estudar? Well, Jonas, I think I would simply repeat what I said here this morning. Jonas, eu acho que eu simplesmente repetiria o que eu disse hoje de manhã aqui. I don't think that anything more needs to be said. Eu não creio que muito mais precise ser dito. If they disagree with the conclusions, then they need to show where my argument fails. Se eles discordam das conclusões, precisam mostrar as falhas do argumento. And so I would simply invite them to show me where does the argument fail. E eu simplesmente os convidaria a me mostrar onde o argumento está falho. Show me that these implications do not follow from these assumptions. Does what? Duplications? The implications or consequences. Mostre que as implicações não se seguem das premissas. Ok. Já chegou aqui algumas perguntas, então a gente vai passar já direto às perguntas dos congressistas. A primeira pergunta aqui é muito interessante, ela é relacionada à literatura e cinema. Diz assim, né: a literatura e o cinema nos dão exemplos de que a válvula de escape para uma vida absurda, sem Deus, é o suicídio. O senhor acredita que o suicídio é a saída para alguém que não acredita que Deus existe? I think I have to be very careful here. Eu preciso tomar muito cuidado aqui, eu acho. Because I would not want any depressed person to kill himself as a result of hearing what I've said. Porque eu não gostaria que nenhuma pessoa deprimida se matasse por ter ouvido o que eu disse. And I take this very seriously. E eu levo isso muito a sério. So, in the case of someone who is feeling suicidal, I would encourage them. No caso de alguém que está se sentindo um suicida em potencial, eu gostaria de encorajar essa pessoa to do what I did. A fazer o que eu fiz. That is to say, reopen the question of God's existence. Ou seja, reabrir a questão e a pergunta da existência de Deus. Look at the arguments and the evidence that God exists. Então, reabra a pergunta e olhe, preste atenção nas evidências. They could well be wrong in thinking there is no God. Elas podem bem estar erradas, equivocadas em pensar que não há Deus. And if I'm right that God does exist, then suicide would be folly. E se eu estou certo que Deus existe, então o suicídio não seria apropriado. So what I've said this morning is simply a prelude to apologetics. O que eu disse hoje de manhã é simplesmente um prelúdio, uma introdução à apologética. It's an attempt to rouse people out of their indifference. É uma tentativa de despertar as pessoas a saírem da sua indiferença. But once they see that the question does matter, then we need to give them positive arguments and evidence to believe. Mas uma vez que as pessoas conseguirem perceber que a questão é importante, aí sim nós precisamos lhes dar evidências concretas.
A gente tem também perguntas da internet para o Dr. Craig. Uma delas é do Leonardo Galdino. Ele faz a seguinte pergunta: qual o maior desafio intelectual para os cristãos hoje? I think that the burning issue today is the challenge of religious pluralism. Eu creio que a questão mais proeminente hoje é a questão do pluralismo religioso. Many people I find are quite willing to say, well, that's true for you. Eu vejo que muitas pessoas estão dispostas em conceder, bem, isso é verdade para você, But it's not true for me. mas não é verdade para mim. And they are deeply, deeply offended at the Christian claim that Christ is the only way to God. E elas se ofendem profundamente com a alegação, a afirmação cristã de que Cristo é o único caminho. The religious pluralist believes that all of the world's great religions are equally valid ways of approaching God. O pluralista religioso crê que todas as grandes religiões do mundo são caminhos válidos para se encontrar e se aproximar de Deus. And so I think the task of the Christian apologist, the most important task perhaps, is to help people see that indeed Christ is the only way and that this is not unloving or unjust of Então, a God. tarefa mais importante do apologeta é então mostrar que Cristo é o único caminho e que isso não é uma forma de desamor para com a pessoa. I've written quite a bit on this subject. Excuse me? I've written quite a bit on Eu já this. escrevi bastante sobre esse assunto. And if you're interested, take a look at the final chapter in the book On Guard. E se alguém, que nos assiste ou alguém outro que tiver interesse, pode ler o último, the last chapter, The last o chapter último of On capítulo Guard, do livro Em Guarda, que tem aqui também, está where vendo? I really honestly try to struggle and wrestle with this question. Em que de fato, de forma honesta, sincera, eu tento lidar com essa questão. Tem uma pergunta aqui também da plateia, uma pergunta muito interessante. Eu até me lembrei do posicionamento, muito presente na teologia liberal, pelo talvez o representante mais importante dessa escola, que é o Adolf von Harnack. Ele defende que a apologética e a filosofia da religião são completamente dispensáveis. Naquelas palestras iniciais que ele fez de divulgação sobre os milagres, etc. E o congressista aqui faz uma pergunta muito interessante, levando em consideração esse contexto em que a apologética e a filosofia da religião são aparentemente colocadas de lado por uma mente pós-cristã, por uma mentalidade dita pós-cristã. Não seria a apologética algo trivial nos dias de hoje? Qual seria a relevância da apologética nesse contexto em que o cristianismo é questionado na sua própria Well, that was the subject of last night's talk. Bom, esse foi o tópico da palestra ontem à noite. Remember, I shared 3 reasons why I think apologetics is vital today. Lembrem que eu compartilhei 3 razões porque a apologética é essencial hoje. First is shaping culture. A primeira é formar a cultura. If we allow the culture to be shaped by this sort of post-Christian secular mentality, then people won't even listen to the gospel. Se nós permitirmos que a cultura seja de fato formada por essa mentalidade pós-cristã, as pessoas não vão nem dar ouvidos ao evangelho. It's very common for atheists to say belief in God is like belief in Santa Claus or the Tooth Fairy. Então, é muito comum as pessoas por aí, os ateus, dizerem que crer em Deus é como crer em Papai Noel. They can't even take it seriously. Eles não conseguem nem levar isso a sério. So it's so important that we maintain a cultural environment in which becoming a Christian is a reasonable option. Por isso que é até importante que nós mantenhamos um ambiente cultural em que tornar-se cristão é uma opção viável e razoável. And then you remember the second reason was it strengthens the individual believer. E lembrem que a segunda razão é que fortalece o cristão individual. It can help you to get through those times of doubt. Pode ajudar você a passar por essas épocas de dúvidas. And it can also make you a bolder and fearless witness for E Christ. pode também fazer de você uma testemunha mais ousada de Cristo. And then the third reason was that it's very useful in evangelism.
E a terceira razão é que é muito útil a apologética no evangelismo. I am so thrilled, Jonas, by the emails that we get at our website. Eu estou assim animadíssimo com os e-mails que nós recebemos aí pelo site, From people who are coming back the other direction, from atheism to Christ. de pessoas que estão voltando, né, indo no outro sentido, do ateísmo vindo a Cristo. And so often it is because for the first time in their lives, they've actually heard good reasons to think this is true. E com frequência é porque a primeira vez na sua vida elas ouviram boas razões para pensar que isso é verdade. And so I think the counsel of these liberal theologians is just crazy. Então eu creio que o conselho desses teólogos liberais é loucura. If the Christian church follows their advice, it will be suicide for the Christian church in the next generation. Se a igreja cristã seguir os conselhos deles, será o suicídio da igreja, com certeza, na próxima geração. Ok. Uma outra pergunta aqui, também curiosa, tem a ver com essa última colocação que o senhor fez, da consciência que o próprio Nietzsche tinha das implicações do ateísmo e que parece estar ausente nos neoateístas, como, por exemplo, Richard Dawkins. O que dizer dessa incapacidade de perceber as implicações do ateísmo que se defende? Okay. Yes, and the question is... E a pergunta, mais uma vez, a pergunta? Então, a pergunta é a seguinte: como explicar que ateístas de hoje, neoateístas, não tenham essa mesma implicação que Nietzsche tinha do ateísmo? I believe there's a very clear answer to this question, Eu creio que há uma resposta muito clara para essa pergunta. People like Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris. Pessoas como Richard Dawkins, Hitchens e Sam Harris. These are the popular figures in the new atheism. São as figuras aí populares do neoateísmo. They are not trained in philosophy. They are not trained. Eles não They're são not treinados em filosofia. They may be good biologists Eles podem ser bons biólogos or ou journalists, jornalistas. but they are philosophically naive. Eles são filosoficamente ingênuos. They don't even understand what the arguments are about. Eles nem mesmo entendem os argumentos. And this is one more indication of the value of philosophical training for Christian theology and E apologetics. essa é mais uma razão para a importância do treinamento filosófico na apologética. The deepest issues confronting us in interaction with culture are philosophical in As nature. questões mais profundas que nos afetam na interação com a cultura são questões filosóficas. And so some education or training in philosophy is really invaluable. Então, alguma formação, treinamento em filosofia, algo inestimável. Ok, muito bom. A gente tem mais uma pergunta de um internauta. A pergunta é a seguinte: de acordo com a ciência atual, foi a seleção natural que produziu no ser humano a capacidade única e singular de conhecer a verdade? Quem pergunta é Elídio Barros. Oh, this is a very interesting question. É uma pergunta muito interessante. The very prominent Christian philosopher Alvin Plantinga O proeminente filósofo cristão Alvin Plantinga has argued that natural selection actually defeats the confidence we can have of knowing truth. ele argumentou que a seleção natural, na verdade, derrota e nega a confiança que podemos ter no conhecimento da verdade. This is because, according to naturalism, the evolutionary process is unguided. Porque, de acordo com o naturalismo, o processo evolucionário ele não é conduzido. And therefore our cognitive faculties, our minds, are not aimed at truth. E por isso a nossa mente não está voltada para a verdade. They're aimed at survival. Excuse me? They're aimed at survival. O seu alvo, o seu propósito é a sobrevivência. What natural selection selects for is survival. A seleção natural seleciona para a sobrevivência.
it doesn't select for truth. Não seleciona, não faz a seleção para a verdade. And Plantinga shows there are many different ways in which our minds or cognitive faculties could help us survive, E but be Plantinga- totally wrong about the world. E Plantinga mostra como as nossas faculdades podem nos ajudar a sobreviver, mas estão equivocadas the knowing of truth, did you say? What he argues is that they could have great survival value, Então, o que but ele be argumenta- totally wrong about the way the world really is. O que Plantinga argumenta é que elas podem nos ajudar na sobrevivência, mas as faculdades cognitivas estão totalmente equivocadas na percepção do mundo como ele de fato é. So the naturalist can't have any confidence that our faculties are aimed at or arrive at truth. Então, o naturalista ele não pode ter certeza de que a nossa mente está voltada para a verdade. But you see, that puts him in a self-defeating position. Mas isso coloca você numa posição de autoderrota. Because his belief in natural selection is the result of those cognitive faculties. Porque a sua conclusão da seleção natural é o resultado das suas faculdades cognitivas. So he can't have any confidence that naturalism is true. Ele não pode ter nenhuma certeza e segurança de que o naturalismo é verdade. So Plantinga argues that naturalism is literally self-defeating. Então, o que Plantinga argumenta é que o naturalismo é literalmente ele se derrota a si mesmo. It undermines itself. Ele mina a sua própria posição. And I've heard Plantinga argue this point before sophisticated departments of philosophy at secular E eu universities. vi Plantinga fazendo essa defesa do seu argumento em departamentos de elite aí da filosofia. And the naturalists just don't know what to say in E os response. naturalistas simplesmente não sabem o que dizer em resposta a ele. A gente acho que tem mais 2 minutos para mais uma última pergunta. Essa última pergunta ela é uma pergunta interessante porque ela pergunta sobre, ela trabalha a questão da relação, quer saber qual a opinião do senhor sobre a alienação que as pessoas têm dessa consciência do mundo sem um sentido veiculado pela mídia. Então a pergunta principal aqui do congressista é: qual a relação que o senhor estabeleceria entre esse cenário de avanço da mídia e etc. e essa consciência nihilista, no mundo sem Deus, numa perspectiva sem sentido para a vida? Yeah. I'm not sure I fully understand the question, Não estou certo se eu entendi completamente a pergunta, but I would say this. mas eu gostaria de dizer isso. I think that popular culture, Eu creio que a cultura popular, such as music, como a música, films, filmes, o cinema, the entertainment industry, em geral a indústria do entretenimento, provide a rich resource for illustrations of the points I was making this morning. eles provêm muita ilustração, uma fonte rica de ilustrações do ponto que eu defendi hoje de manhã. In certain films or in rock music, you can often find deep expressions of the despair and Em meaninglessness of certos life. filmes ou em músicas como a do rock podemos encontrar expressões profundas do desespero. And so if you're preparing a talk to give to a group of students or even a sermon in church, Então, se você prepara uma palestra aí para um grupo de estudantes ou mesmo uma mensagem na igreja, I'd encourage you to pepper it with illustrations drawn from popular eu quero culture. encorajar você a temperar isso com ilustrações da cultura à nossa volta. This will help to connect with the audience Isso vai ajudar a fazer a conexão com o público and will make Christianity seem relevant and important to people e today. vai fazer com que o cristianismo pareça e seja relevante e importante para as pessoas. Ok, muito obrigado, Dr. Craig. E assim a gente encerra essa primeira sessão de perguntas e respostas. Muito prazer. O prazer foi nosso.